Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do Alto da Maga Josefa, um livro nacional aí pela Paola Siviero. Então, bora pro surto! Aí, o Alto da Maga Josefa é um livro bem pequenininho, certo? Pela editora Gutenberg, da autora Paola Siviero. Ele tem 221 páginas, ele tem uma diagramação muito boa, ele tem capítulos de tamanhos assim consideráveis, né? Tem o índicezinho dele. No início de cada capítulo, a gente vai ter aí uma ilustração e um trecho aí de uma música também no início, né, junto com o título. Eu quero comentar, na verdade, um pouco aí sobre cada parte do livro, né, cada coisa que eu acho que é interessante a gente comentar. Primeiro de tudo, como que eu encontrei esse livro? Quando eu tava querendo encontrar mais livros nacionais, o que eu realmente me recordo é de estar na Amazon vendo um livro. Esse livro, O Alto da Maga Josefa, ter sido sugerido pra mim, e a capa me chamou muita atenção, né? A capa, gente, acho que eu não mostrei quão linda é a capa assim também, certo? A capa é muito, muito, muito bonita. Sim, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Então, assim, me chamou muita atenção. Inclusive, daqui a pouco eu menciono melhor, mas a gente tem os personagens aqui, as coisas que a gente encontra na história. Ele tem um alto relevo aqui que eu nem vou conseguir mostrar direito. Bem, mas assim, o livro é lindo. O que acontece? Além da capa me chamar atenção, e claro, eu ter percebido claramente que era um livro nacional só pelo título, tinha o Alto, né? O Alto da Maga Josefa. Eu, quando tava na escola, li O Alto da Compadecida. Foi um dos únicos livros que eu li enquanto eu tava na escola e que eu realmente gostei. Honestamente, eu amo O Alto da Compadecida. Eu amei, né? Não sei se eu amaria hoje ainda, mas eu lembro que eu amei. Eu lembro que eu tive que fazer uma peça sobre o Alto da Compadecida. Eu queria ter sido o diabo, não pude. Deram pra uma menina que fazia teatro na época. Eu acabei ficando com o padre, mas a professora me elogiou muito. Bem, então juntou, né, esses fatores, eu fiquei, cara, aí eu me interessou, eu li, adorei a sinopse e falei, vou comprar. E foi um livro que eu comecei a ler ano passado. Eu gostei muito no início. E eu resolvi trazer para uma das minhas aulas para um garoto que tinha 11 anos, para tentar estimular ele a leitura. Então eu comecei a ler junto com ele alguns capítulos, alguns trechos. Ele tava adorando, se divertindo muito. Eu vou comentar um pouco sobre o contexto, sobre tudo. Primeiro só um pouquinho da minha experiência. Só que o que aconteceu? Crianças que não gostam de ler, eu não tava conseguindo ter a frequência que eu queria de leitura com ele, com pouco tempo de aula, que não dava pra trabalhar muito. Então, assim, a gente acabou deixando de lado, apesar dele estar gostando bastante. E aí acabei deixando também a minha leitura individual de lado. E aí, no final do ano, eu quis pegar, só que juntou com outros livros, com outras coisas, eu comecei a ficar não tanto assim engajada quanto antes. E enrolei. Mas aí, no final do ano, eu resolvi pegar, li alguns capítulos. Gente, ele é bem pequenininho, tá? Não sei porque que eu enrolei, eu tava adorando ele do início ao fim. E aí, finalmente, que dia? Dia 15 de janeiro, eu terminei ele. E nossa, foi assim, muito, muito bom a minha experiência com ele. Então, algumas coisas que eu queria comentar. Ele é um livro que eu classificaria como infanto-juvenil. Eu acho que talvez uma idade apropriada seria aí uns 13 anos, apesar de eu ter comentei que eu li com um menino, né, de 11 anos. Porque talvez um capítulo ou outro, talvez assim, vai depender. E assim, gente, a gente sempre coloca uma faixa etária, algo assim, mas tudo depende muito da maturidade da criança, né? Que você tá vendo e tal. Então, assim, tem algumas coisas que eu achei que talvez. Eu não sou nenhuma especialista nisso, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, é só minha opinião. Por eu ter encontrado algumas coisas que
faziam menção à sedução, entendeu? Eu não lembro agora as palavras. Assim, se eu não me engano, é logo o segundo capítulo, que tem umas coisas que eu já fiquei assim, não sei se seriam tão adequadas. Mas também não é nada demais, tá? O menino de 11 anos, não... a gente chegou a ver um desses três, porque também eu conheço ele, né? Eu sabia o que seria apropriado e tal, foi conversado com o pai e com a mãe também. Não teve problema. Mas apesar de eu dizer que é um livro aí infanto-juvenil, né? Eu não sinto que é porque ele é de uma certa faixa etária que outras pessoas de outras idades, principalmente mais velhos, não podem gostar. Vamos ao que se trata, né, o livro O Alto da Maga Josefa. A gente vai acompanhar inicialmente um garoto chamado Toninho, quando ele ainda é criança, e ele encontra com uma assombração, um demônio, eu não lembro exatamente no início do livro, só que ele sabe exatamente o que fazer, porque tanto o pai quanto a mãe dele são, assim, caçadores de criaturas sobrenaturais, assim, profissionais, eles são os melhores, né, do Brasil, era do sertão, era da onde? Não, desculpa, os melhores caçadores de demônios de toda a Paraíba. Gente, perdão, não é de todo o Brasil, de toda a Paraíba. E dizer a Paraíba já é um fator muito importante do livro, tá? Porque todo o livro vai se passar na região nordeste do Rio de Janeiro. E eu falei, né, caçadores de demônios, mas além de demônios, a gente vai ter diversas outras criaturas que pertencem não só ao folclore brasileiro, como também criaturas aí fantásticas de todo o mundo. A gente vai ter presença de demônio, né? Como eu comentei assim, no prólogo a gente tem a história do Toninho criança, né? Mostrando aí meio que como é que começou tudo. Mas no primeiro capítulo a gente já vai ter ele mais velho, também aí numa situação de demônio. A gente vai ter vampiro, a gente vai ter múmia, a gente vai ter sereia, a gente vai ter dragão, gênio, golem, chupa-cabra, alien, lobisomem. Por que eu falei chupa-cabra antes de falarem assim? É que esse capítulo tem uma coisa especial. Vocês têm que assistir. Assistir, meu Deus do céu, vocês têm que ler pra saber. Então, quais são as características interessantes do livro, né? Claro que toda essa caçada aí, né, por essas criaturas vai ser num certo tom, claro, infanto-juvenil, num certo tom também meio cômico, leve, só que com todas aquelas características da fala do Nordeste. Justamente pela história se situar no Nordeste do Brasil, que a gente vai ter aí uma variação, né, do português característica do Nordeste. A gente vai ter essas marcas de oralidade, né? A narração, ela ainda é em norma padrão, mas toda vez que a gente tem um personagem falando, a gente vai ter essas marcas de oralidade da região Nordeste, o que é muito legal. A gente vai ter também diversos ditados populares, que na verdade são conhecidos no Brasil todo. E a gente também vai ter regiões do Nordeste sendo tratadas, né? O legal é que no início do livro a gente tem uma nota da autora, né? Uma introdução da autora falando como é que foi aí criar o Alto da Maga Josefa. E ela comenta que a história do Alto da Maga Josefa seria aí baseada no início da década de 1960. Então é uma época em que em que o Nordeste não vai ter acesso à energia elétrica, por exemplo. As estradas, elas são de terra, as construções são muito simples, né? E todas as cidades que são mencionadas são cidades reais. Algumas montanhas que ela menciona, açudes e tudo mais, existem, tá? Então assim, tô só mencionando de leve. Eu te recomendo, se alguém for ler o livro, tem que ler sim essa introdução, essa nota da autora, porque acho que enriquece ainda mais a obra, você saber. Ela comenta que ela realmente procurou sobre as lendas dos locais, assim, foi um trabalho muito incrível, tá? E também, é claro, tem as menções dos costumes, né? Dessa região do Nordeste, principalmente da época. E é por isso que tem esses trechos de música também no início de cada capítulo. São músicas características do Nordeste, né? Pelo menos pelo que eu entendi. Nenhuma delas, se eu não me engano, eu reconheci, infelizmente.
Mas eu acho que trouxeram uma personalidade muito, muito forte, assim, acho que cativa muito o leitor ver isso, né? Dos ditados populares que eu comentei pra você, tem, por exemplo, sebo nas canelas, cara feia pra mim é fome, vaso ruim não quebra, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Bem, mas eu comentei tudo isso, né? Eu falei que tinha aí o personagem Toninho, e aí depois eu passei, né, pra parte de como é que era a escrita, né, do, do livro. Mas voltando aos personagens. A gente tem o Toninho, e aí logo no primeiro capítulo, quando ele tá aí nessa... ele tá fazendo um exorcismo com o padre. Só que o padre fala que não vai mais trabalhar com o Toninho. O Toninho fica, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E Toninho, ele tem essa mula chamada Véia. Só que ela não é uma mula qualquer, tá? Ela entende o que as pessoas dizem e ela tem um faro apurado para seguir o rastro de criaturas mágicas, amarrações e monstros da noite. Então ele tá sempre aí junto com a Véia, que é fantástica também. É uma personagem que não aparece tanto assim, não tem tanto protagonismo, mas fantástica ela. E ele tá num mercado ali e ele comenta, quer dizer, o narrador comenta que Toninho consegue perceber muito bem as pessoas, né? Por já estar tão acostumado a caçar criatura. Então ele sabe perceber se tem alguma coisa diferente. Ele vê essa mulher querendo ali um tipo de carne, não lembro de qual animal, mas ainda com pele, com tudo, e ele falou assim, tem alguma coisa estranha. E aí é que ele conhece a Maga Josefa. E a Maga Josefa é engraçado que o título do livro é O Alto da Maga Josefa, mas a gente segue o Toninho de início ao fim, e eu diria que o protagonista, ele acompanha mais, o protagonista, perdão, o narrador, ele acompanha mais o Toninho do que a Maga Josefa, mas a Maga Josefa mesmo assim é a estrela. Ela tem assim uma personalidade única, assim, implacável, ela te marca. E na verdade a Maga Josefa, a gente vai descobrir que ela é filha do capeta. Logo no início, tá? Não tô dando nem spoiler não. Ela é filha do capeta. Ela é uma maga, sim, né? Então ela voa, ela pode voar com um galho de cajueiro. Claro, certo? Então, só que o que acontece? Obviamente, pessoas que são filhos do capeta não são bem vistas. Toninho fica assim, meio com o pé atrás, mas resolve se juntar a ela porque ele precisa de um parceiro, né? Então meio que vai juntar o útil ao agradável. A Maga Josefa também precisa ir colher diversos ingredientes e materiais, né, para as magias dela, né? Mas ela acaba sendo um personagem assim, muito misterioso. Ela tem uma personalidade forte, né? Ela é misteriosa. Ela não aceita desaforo, sabe? Não leva desaforo pra casa. Ela tem certeza do que ela quer. Então, assim, é uma personagem muito, muito forte. Toninho, ele é um amorzinho, né? O Toninho é uma pessoa muito boa. Tem suas fraquezas, sim, mas ele quer ajudar as pessoas, entendeu? Mas ele é muito um ser humano como a gente, né? E às vezes ele acaba sendo meio que enganado, assim, coisa leve pela Maga Josefa. Mas eles embarcam nessa jornada juntos. E o que é legal? A cada capítulo a gente tem uma caçada deles juntos, né? Então eu queria comentar um pouquinho. Eles se conhecem mais ou menos na página 27. E aí, no segundo capítulo, né, a gente vai ter o capítulo em que é abordado o vampiro. E eu queria aproveitar e comentar um pouco sobre os capítulos e sobre alguns trechos, citações, assim, que eu gostei muito do livro. Porque é um livro... Eu já adoro essas coisas meio que episódicas, em que a gente tem aí... Sabe? Meio que assim, cada um é uma caçada que eles têm que fazer. Então meio que começa e fecha aquela historinha da caçada, da busca deles dessa criatura, de resolver o problema que tá em alguma cidade. Mas é claro que vai desenvolvendo a história do Toninho e da Maga Josefa. Então, no segundo capítulo que a gente tem aí essa criatura sendo o vampiro, eu não vou dizer de todas não, porque talvez possa ser um pouco spoiler, só no início, tá? Mas o Toninho menciona... Era o Toninho ou era o narrador? Não lembro. Acho que era o Toninho, sim. Todo mundo merece uma segunda chance, disse para si. Até mesmo a própria filha do diabo.
Então, ou seja, a gente já vai tendo, né, assim, meio que... Eles ainda estão se conhecendo, então ainda fica meio que umas... eles implicando um com o outro, duvidando um do outro. Ele fica, não, vou dar uma chance, né? Então, por ter essa característica episódica, meio que vai tendo umas certas lições de moral, certos aprendizados em cada capítulo. E eu acho isso sensacional. Eu adoro... muitos livros vão trazer uma mensagem. Só que eu gosto quando a gente percebe que o objetivo do livro é realmente trazer a mensagem, tipo, meio que várias vezes, que isso é uma missão, não é uma coisa que fica assim por trás, ou é só uma mensagem, é algo mais em segundo plano. Quando você percebe que eles querem deixar isso mais perceptível. Então eu sinto que esse livro tem muito isso, né? Uma outra citação que a gente vai ter, já é alguns capítulos depois, a gente tem uma criatura, que eu não vou dizer qual é pra não dar tanto spoiler assim. Maga, tu és feita de pecado, mas semente de fruto podre também pode florescer. Claro que é um livro simples, tá? Não tô querendo dizer que, meu Deus, vai desenvolver isso, é um livro pequeno. Mas ele desenvolve de uma forma simples, mas significativa, que, tipo, que até uma criança ia conseguir entender. Então, ou seja, quando você consegue transmitir esse tipo de mensagem de uma forma que uma criança vai entender, eu acho que é uma forma tão pura como o livro aborda certas coisas, apesar de ter uma outra coisa que eu acho que uma criança não entenderia e um adulto entenderia, o que é característico de várias histórias infanto-juvenis também, né, ou até infantis, eu sinto que transmite, assim, de uma forma muito, muito boa, que marca muito, né? Uma outra citação: não vamos vencer todas, não vamos vencer todas, caçador. Ninguém pode salvar todo mundo. A Maga Josefa dizendo pro Toninho. Então, assim, tem... que, mais uma vez, as citações separadas sozinhas não vão ter tanto impacto. Mas quando você vê o que estava acontecendo no episódio, ainda mais o Toninho, né? A Maga Josefa, ela é como se fosse uma personagem um pouco mais madura, que já... Como é que eu posso dizer? Um pouco mais madura e experiente no sentido aí da caça e de certas durezas da vida. Não que Toninha não seja uma pessoa também madura e experiente, mas eu sinto que ela é um pouco mais nesse sentido, tá? Então, você entender, né? Ainda mais o Toninho, que é uma pessoa assim que quer tanto ajudar os outros, né? Tem uma alma assim tão pura. Ele entendeu, olha, tem horas que não dá. Então, essa é uma lição muito importante, né? Eu sinto. O ser humano quer ter direito às suas crenças, mas ao mesmo tempo desmerece a crença alheia. É uma frase tão simples, mas eu acho que com tanta inteligência, assim, da autora, né? E tão verdade. Acho que todos nós, né, somos um pouco culpados disso, né? Eu mesma me incluo. E como é importante a gente refletir sobre isso, né? E realmente ser mais compreensível, ter mais empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? É claro que uma criança lendo sozinha, às vezes as sementezinhas são plantadas quando uma criança tá lendo, né? E um adulto que vai conseguir levar essa reflexão mais à frente. E às vezes um adulto com uma criança, se é uma leitura compartilhada, você consegue expandir as sementes que o livro sozinho colocaria, né? Você pode conseguir fazer elas florescerem, né? Brotarem ainda mais. Outra citação do narrador mesmo. O homem ingenuamente acredita que o pensamento não fere, quando a bem da verdade são suas crenças que esculpem seu caráter. Toninho prometeu a si mesmo que tentaria ser melhor dali em diante, que criticaria seus próprios preconceitos e controlaria seus pensamentos maldosos. Talvez um dia, então, ele os expurgasse de vez. Gente, conectando isso com o que eu falei antes, né, como o pensamento não fere. Esse capítulo, como eu falei com vocês, eu tô só pegando a citação, mas a mensagem tá querendo ser passada nesse capítulo, em cada capítulo, ela é desenvolvida melhor por todo o capítulo, não é só nessa situação. Porque afinal são realmente as nossas crenças que esculpem nosso caráter, né? Então, isso vai, né, o nosso caráter vai afetar como a gente pensa, e isso vai acabar também tendo consequências em como a gente age com as outras pessoas.
E realmente a gente pode ferir as pessoas, magoar as pessoas, e a gente pode não estar nem percebendo, pode não estar nem fazendo isso com intenção. E aí ele pensar assim, nossa, que vai tentar ser. Ele, né, promete pra si mesmo que vai tentar ser melhor dali pra frente, vai criticar, que vai criticar seus próprios preconceitos e vai controlar seus pensamentos maldosos. Pra um dia expor galhos de vez. Gente, é porque assim, gente, eu tenho uma paixão por livros que conseguem abordar coisas complexas e importantes de forma simples. Eu acho isso, sim, de uma genialidade que eu não consigo expressar. Eu acho genial. Eu acho genial, porque quando você consegue colocar isso de forma que até uma criança, por mais que uma criança não vá refletir tanto assim sobre o assunto quanto a gente, mas a criança entende. E eu tenho provas que as crianças entendem. Porque, como eu te falei, eu trabalhei, né? Claro, tudo depende muito de como da idade, né? De tudo, mas incrível. Se tu não tentou, era porque não dava pra fazer. Nunca vi tu dar menos que o teu melhor. O caçador insistiu, apertando a mão dela com a sua. Aliás, antes da transformação eu tava pensando sobre isso. Sobre como eu acabei por te admirar tanto. Toninho diz isso. Pra Maga José. A gente tem um desenvolvimento de amizade, assim, um pelo outro. É linda, 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 linda. Como um passa a se preocupar pelo outro. Como cada um passa a se tornar uma pessoa melhor graças à companhia do outro. E graças às lições que eles foram aprendendo em cada capítulo. E o que eu acho lindo, você pode falar assim, ai, mas o que isso aqui tá passando e tal? Gente, você falar pra uma outra pessoa que você admira ela, do quanto você reconhece o esforço dela. As pessoas, eu sinto que elas não estão acostumadas a elogiar quem elas gostam, quem elas admiram. Eu sinto realmente que as pessoas não estão acostumadas a isso e que isso deveria se tornar mais comum. As últimas citações que eu vou querer comentar são a respeito do Nordeste em si. E eu sinto que é isso que traz ainda mais um fator único para esse livro. Apesar do livro inteiro abordar, né, o Nordeste, os costumes do Nordeste, as características de fala, né, as variações regionais aí, né, nordestinas da nossa língua portuguesa, a gente não tem assim um tema específico do Nordeste, mas a gente tem em algumas dessas citações que eu quero comentar aqui. Por exemplo, Josefa não gostava de ouvir uma região inteira sendo resumida a seca e dor, mas olhou em volta e viu muitos acenando a cabeça, confirmando que o homem tampouco estava de todo errado. Havia ali gente que já havia passado fome, sobrevivido a secas longas e difíceis. Havia os que trabalhavam sob o sol todo dia, de domingo a domingo, as mãos calejadas de tanto roçar a terra. Alguns gastavam a sola toda do único sapato nas estradas áridas quando precisavam viajar. Com certeza, uns já haviam precisado matar os bois quando não havia como alimentá-los. Fiquei até meio sem palavras, assim. É tão importante isso, né? A gente realmente é tão assim, nas mídias e de tudo, falar assim, não, porque o Nordeste às vezes se fala, né, uma terra de meu Deus. Pobreza, desculpa, eu tô rindo porque eu não tava conseguindo falar a palavra direito. A pobreza, sofrimento, né, a seca, escassez. Mas, gente, é tão mais do que isso, né? E por que eu falo assim? As outras mensagens são mensagens universais, certo? Agora, essa mensagem é uma mensagem que se enquadra muito ao Nordeste. Claro, não quer dizer que vai se enquadrar só ao Nordeste também, claro que não. A gente pode expandir isso. Mas eu sinto que isso é uma das peculiaridades, assim, do livro, né? Então, assim, ela fala, né, que ela não gosta de ver a região sendo resumida a seca e dor, mas é inegável, a gente não pode negar que isso existe. Nesse capítulo é mostrado muito como o Nordeste é muito mais do que seca e dor. O que eu achei... Gente, tudo nesse livro é lindo.
tudo nesse livro é lindo, honestamente. Então, só pra ficar claro que é vangloriado também muito o Nordeste. Achei esse livro fantástico, sensacional. Eu recomendo pra você, você é adulto mesmo, por mais que você não tenha uma criança. Gente, lê! É tão gostosinho, meu Deus do céu. É tão bom refletir sobre certas questões de uma forma tão pura, tão simples. Eu sinto que às vezes impacta mais do que ver de formas tão complexas. Assim, não tô dizendo que você não tem que ver de formas complexas também, ou de formas mais até próximas da sua realidade, com exemplos mais práticos, mas eu sinto que às vezes é bom refletir de uma forma mais simples, tá? Achei esse livro uma obra de arte. Dá pra gente perceber claramente o trabalho que a autora teve com essa obra. Meu Deus do céu. O carinho que teve por trás, a amizade que é criada com Toninho e Maga Josefa. A gente vai... Assim, porque eu falei que ela é uma personagem muito misteriosa. Então, no momento do livro, a gente começa a ver que ela tem alguma coisa que ela tá escondendo. Ela tem algum objetivo. Sim, é uma história de amizade com esse tom aí dessas criaturas, mas que assim, é uma lição de moral atrás de lição de moral de uma forma super, hiper fofa, com o cenário do Nordeste brasileiro. E assim, não é só, estamos no Nordeste brasileiro e ponto. Não! A gente tá, a gente tá demonstrando a época como ela era realmente. Os lugares existem. Diversas crenças e lendas ali realmente são da região. Gente, se isso não é um trabalho bem feito, eu não sei o que é. Então, assim, gente, adorei. Muito, muito bom. Ai, meu Deus, até meu mate gelado perdeu gelo. Ainda tá fresquinho. Gente, muito, muito bom. Bem, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que eu adorei. Se alguém for ler esse livro, se já leu esse livro, ou se ao menos gostou de vezes, porque às vezes assim, né? A gente vê que assim, caraca, que legal que tem um livro assim. Não vou ler não é muito a minha praia, eu não me vejo lendo agora, mas que legal que existe. Se você gostou da existência desse livro, avisa. Se você quiser recomendar pra alguém também, gente, muito, muito legal. Ok? Então até a próxima. Tchau, tchau.